1 Crônicas, capítulo 25. Os músicos e seu ministério. Davi, juntamente com os capitães do exército, também separou para o serviço alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. Este foi o número dos homens que fizeram a obra, segundo o seu serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam a cargo de Asaf, que profetizava sobre a direção do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum foram 6: Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias. Eles estavam a cargo de seu pai Jedutum, que profetizava com a harpa, louvando ao Senhor e dando-lhe graças. De Emã, os filhos de Emã foram Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliatá, Gedalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei, conforme a promessa de Deus de exaltá-lo. Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a direção de seu pai, trabalhando na música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, para o serviço do templo de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a direção do rei. O número deles, com seus parentes instruídos em cantar ao Senhor, todos eles peritos, era de 288. Os seus cargos foram designados por sortes, todos igualmente, jovens e idosos, mestres e aprendizes. A primeira sorte, que era de Asaf, caiu para José, a segunda para Gedalias, que com seus filhos e parentes eram 12. A terceira para Zacur, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A sétima para Gessarela, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A nona para Matanias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e parentes. A 11ª para Azarel, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 13ª para Subael, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e parentes, 12
ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 23ª para Maaziote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 24ª para Romantiezer, seus filhos e parentes, 12 ao todo. 1 Crônicas, capítulo 26. Os porteiros e sua função. Estes foram os grupos dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Estes foram os filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Netanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também seu filho Semaías teve filhos, que foram chefes da família de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otni, Rafael, Obed e Euzabade, com seus irmãos homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses eram descendentes de Obed-edom, eles, seus filhos e parentes, homens capazes e fortes para o serviço. Eram 62 de Obed-edom. Os filhos e parentes de Meselemias, homens valentes, foram 18. Dos descendentes de Merari foram filhos de Oza, Sinri, o chefe, designado por seu pai, ainda que não fosse o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Todos os filhos e parentes de Oza foram 13. Destes se formaram os grupos dos porteiros, isto é, dos homens principais, que tinham cargos como seus parentes, para ministrarem no templo do Senhor. Eles lançaram sortes, jovens e idosos, segundo as suas famílias, para cada porta. E caiu a sorte da porta oriental para Selemias. Depois se lançou a sorte para seu filho Zacarias, conselheiro capaz, e saiu-lhe a porta norte. A Obed-edom a porta sul, e a seus filhos a casa dos depósitos. A Supim e Oza a porta ocidental e a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda em frente à outra. Por dia ficavam 6 levitas ao oriente, 4 ao norte, 4 ao sul, mas na casa dos depósitos ficavam de 2 em 2. No pátio ocidental ficavam 4 junto ao caminho e 2 junto ao pátio. Esses foram os grupos dos porteiros dentre os descendentes dos coraitas e de Merari. Os encarregados dos tesouros. Dos levitas, Aías era encarregado dos tesouros do templo de Deus e dos tesouros das ofertas dedicadas. No caso dos descendentes de Ladã, os gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das famílias de Ladã, eram Jeieli, os filhos de Jeieli, Zetão e Joel,
seu irmão. Eram encarregados dos tesouros do templo do Senhor. Dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas foram Sebuel, descendente de Gerson, o filho de Moisés, que era chefe dos tesouros. Seus parentes por meio de Eliezer foram seu filho Reabias, seu filho Jesaías, seu filho Jorão, seu filho Zicre, seu filho Selomote. Este Selomote e seus parentes eram encarregados de todos os tesouros das ofertas dedicadas que o rei Davi, chefes das famílias, chefes de milhares e de centenas e chefes do exército tinham dedicado. Dedicaram ofertas dos despojos das guerras para consertarem o templo do Senhor. E tudo quanto havia sido dedicado por Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Jeruia, isto é, tudo quanto havia sido dedicado, estava sob a guarda de Selomote e seus parentes. Os oficiais e juízes. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos por oficiais e juízes sobre Israel, nos negócios externos. Dos Hebronitas, Asabias e seus parentes, homens valentes, eram 1.700. Eles tinham a seu encargo Israel, ao ocidente do Jordão, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Jerias era o chefe dos Hebronitas, segundo as suas gerações, conforme as famílias. Foram procurados no ano 40 do reino de Davi, e acharam-se entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. O rei Davi constituiu a ele e seus parentes. O rei Davi constituiu a ele e a seus parentes 2.700 homens valentes, chefes das famílias, sobre os Rubenitas e os Gaditas, e sobre a meia tribo dos Manassitas, em todos os serviços de Deus e em todos os negócios do rei.